vídeos que ilustram o processo criativo de diferentes profissionais dentro de um mesmo tema. A intenção é que esses vídeos sejam referência para profissionais, iniciantes ou interessados em buscar inspiração para seus momentos de criação. Eu acho que, não sei se em todas as pessoas, mas na maioria deve começar de uma maneira subliminar, ou seja, inconsciente. Então eu acho que o processo criativo começa desde o primeiro instante que a gente escuta. Né? Se a gente não captar esse começo, que é onde existe a primeira válvula de start aí faz com que o nosso cérebro comece a pensar em alguma coisa, ou a querer rabiscar em algum lugar, ou a sentir necessidade de anotar alguma coisa, eu acho que aí a pessoa acaba perdendo um pouco da facilidade de criação. E aí o meu processo ele é meio maluco, mas é um resultado assim já de muito tempo. Na maioria das vezes eu escrevo sem papel. Bom dia, eu sou a Bruna Quevedo, ele é o Jurandir Robotsky e o Godinho Assunção, nós somos os produtores do Projeto Eu. Vocês viram uma abertura onde eu expliquei um pouquinho o que é o projeto e aqui nós fizemos uma compilação de alguns dos profissionais que nós já gravamos para o projeto, respondendo uma das questões que está dentro da nossa entrevista, dentro do nosso projeto. A gente vai falar um pouquinho de como foi o nosso processo de criação. Inicialmente, ele seria um projeto pessoal, mas posteriormente, assim, a gente conversando com a Márcia, ela nos orientou a, de repente, assim, por que vocês não usam esse projeto como TFC de vocês? Então a gente começou a conversar e formatar a ideia para esse projeto virar o nosso trabalho final. E assim, a ideia surgiu porque todo mundo, assim, um dia já buscou algum tipo de referência para ajudar num momento de criação. Então, sempre que a gente fazia essa pesquisa de referência, a gente encontrava essas referências já finalizadas. Ah, eu vou procurar uma ilustração finalizada. Vou procurar um logo finalizado. E a gente queria saber como que o profissional tinha feito para chegar até aquele resultado. Ou seja, tipo, como tinha sido o processo criativo dele. Então, nós decidimos usar o processo criativo como um assunto para o nosso projeto. E a gente começou a buscar referências, né, relativas ao processo criativo, e a maioria das referências que a gente encontrou, elas teorizavam o processo criativo. Então, eram livros, artigos, sempre tratando o processo criativo de uma forma teórica. E como a gente já queria trabalhar com vídeo, que é uma área que nós três gostamos, a gente decidiu, então, abordar o processo criativo de forma prática e transpondo essa questão da teoria, né, e mostrar como o processo criativo realmente é. Então, a gente pensou em colocar um profissional criando alguma coisa, onde a gente iria mostrar esse processo dele criando essa coisa, né, que ele estaria criando, até ele chegar ao produto final. E aí a gente pensou assim, bom, para ele criar tem que ter um tema. E a gente chegou no tema eu, porque nas nossas pesquisas referentes ao processo criativo, a gente chegou à conclusão de que o processo criativo é uma coisa pessoal. Porque assim, por mais que você busque referências para ajudar na sua criação, você vai digerir essas referências e vai utilizá-las no seu trabalho, no seu processo, da forma que você achar melhor. Então, o processo criativo nada mais é do que algo pessoal. Então, nós chegamos a esse tema eu. E, continuando assim as nossas pesquisas, a gente chegou ao site do Wilman Curtis, que ele pode ser considerado um artista multimídia, porque ele trabalha com web e já ganhou também diversos prêmios na área de vídeo. E ele tem uma série de vídeos que é intitulada Artes de Série, onde ele entrevista, conversa com vários artistas nas mais variadas situações. E aí, usando a referência desse trabalho do Wilman Curtis, a gente pensou em também trabalhar com vídeos em série, porque a gente não queria mostrar só um profissional, a gente queria mostrar, nós queríamos mostrar mais do que um profissional. Então, assim, se nós fôssemos nos limitar a um tempo de um curta, que seria 20 minutos, de repente a gente não ia conseguir mostrar tudo daquele profissional, nem o número de profissionais que a gente gostaria. Então, nós decidimos em trabalhar com vídeos individuais. E também, com referência ao Wilman Curtis, nós decidimos inserir entrevista no nosso vídeo, para o profissional poder passar um pouco mais assim da opinião dele e expor um pouco mais o conhecimento dele com relação ao processo criativo. As perguntas nós desenvolvemos com base nas nossas pesquisas e também como o que nos levou a fazer esse trabalho foi a questão das referências. A gente pensou, bom, a gente também busca por referências, então o que a gente gostaria de ver esses profissionais falando a respeito do processo criativo? Então, foi como a gente desenvolveu as perguntas.
E tudo que nós pensamos em relação ao projeto foi sempre para reforçar o tema eu. Então, além do que já foi citado, né, do profissional, então criando uma peça com o tema eu, mostrando o processo criativo dele, nós achamos assim melhor fazer as gravações no local de criação do profissional para reforçar, né, como eu disse, a ideia do eu. E aí, com isso, a gente já tinha a estrutura básica do trabalho definida. Seriam vídeos individuais, onde o profissional daria uma entrevista e criaria uma peça para o tema eu, e onde nós iríamos captar o processo dele de criação. E aí nós passamos para as questões mais técnicas, como, por exemplo, nós criamos uma estrutura básica de edição, onde o vídeo começaria mostrando trabalhos já realizados por aquele profissional, e depois entraria o vídeo, onde a entrevista seria a condutora do tempo do vídeo, e a criação entraria como inserts, e finalizando com a peça criada finalizada. E nós também criamos um logo para o projeto, para poder ter uma identificação, e criamos uma produtora fictícia para nos representar, e um logo também para ela, que é a Tríade Produções. E ter toda essa pré-produção foi super importante, porque como nós já sabíamos certinho assim, como seria, inclusive a questão da edição, quando a gente chegava na gravação, a gente já sabia o que a gente ia pedir para o profissional, como ia pedir tudo. E é um pouquinho das gravações que o Jurandir vai falar para a gente agora. Antes de mais nada, bom dia a todos e obrigado pela presença. Com essas ideias já definidas, era hora de estar convidando os profissionais para dar vida ao nosso projeto. Então, convidamos alguns professores do curso, porque eles são as nossas referências diretas. Então, a nossa primeira gravação foi com a designer Márcia Okida, em 27 de setembro de 2009, e a mais atual foi agora, dia 17 de outubro, com o ilustrador e arquiteto Neto. Então, até o momento, já foram 11 profissionais gravados. O nosso equipamento de gravação era uma Handicam Mini DV, e em algumas gravações a gente pegava emprestado uma HD da nossa amiga Lica, queria até estar agradecendo, que ajudou bastante. A Sabrina não, só aí. E assim, para iluminação a gente não tinha nada profissional, então a nossa saída foi adaptar uma luminária de jardim a um tripé, como vocês já puderam ver em algumas imagens, que assim, deu conta do recado e funcionou super bem. Chegando no ambiente de trabalho do profissional, primeiro, antes de mais nada, a gente batia um papo, explicava o nosso projeto, passava as perguntas, caso ele queria formular alguma resposta, saber o que a gente procurava para sentir mais à vontade na entrevista. Então, depois disso tudo, a gente preparava o local e partia para a entrevista em si. Na gravação da entrevista, a gente preferiu estar usando a câmera no tripé para ter uma estabilidade maior na imagem. Não em todas, mas na maioria delas a gente usou dessa forma. E a captação do processo criativo, a gente preferiu a câmera na mão, para a gente ter uma mobilidade maior em ângulos diferenciados, expressões, em alguns movimentos, para dar mais dinamismo nessa parte. No dia da gravação, as nossas funções não eram fixas, assim, então a cada gravação, cada um era livre para estar fazendo uma parte, hora captando imagem, hora captando set, fotografando making off, então a gente meio que fazia um pouquinho de cada coisa. O Rodinei vai falar um pouquinho da nossa pós-produção. As dificuldades, né? Na verdade, todo mundo trabalha com isso, sabe que tudo é dificuldade, mas a maior de todas, alguns professores sabem, a gente já comentou sobre isso, era cortar os vídeos. Porque até as pessoas entrevistadas diziam, né? Ah, não, mas tem um monte de coisa que eu disse que não era legal, tipo, não tem problema. Então, pra gente não, pra gente era sofrido, cada corte doía, né, literalmente, assim. Mas a gente foi lá, tentou, o primeiro vídeo com mais de 15 minutos, foi da Márcia, e nem o YouTube queria, mas aí a gente viu que não dava, né, tinha que cortar. Aí acabou que a média dos vídeos hoje é entre 7 minutos e 9 minutos, essa é a média. A gente usou alguns softwares comuns, assim, Premiere, para fazer os cortes mesmo, para rodar o acabamento After Effects, para fazer as vinhetas After Effects.
alguns outros softwares, o Jandir legendou, para a legenda ele usou o Subtitle Workshop, que eu nem sabia da existência. Ele também não descobriu, aprendeu, foi bem legal. E aí com um pouquinho com relação ao menu do DVD, né, para os que assistiram. A gente tinha uma preocupação em não ser um menu como um menu de DVD de filme. Você tem que sempre voltar à raiz para conseguir, às vezes, ir para outro lugar. A gente tentou deixar sempre, isso foi um problema para a gente, deu muito problema o DVD por causa disso, mas de qualquer menu que você acessasse, você conseguia ir para qualquer parte do DVD. Dá um trabalhão e você fica meio maluco, muito vai e volta, vai e volta. E para exibir isso para o público, que a nossa ideia é continuar, né? A gente quer continuar o projeto, vamos entrevistar outros profissionais, alguns que não receberam convite, mas ainda estão aqui. E a gente vai disponibilizar no canal do YouTube. A princípio já tem alguma coisa lá nesse canal do YouTube, tem o vídeo da Márcia e tem o reel inicial, que foi apresentado na Preban. Eles vão para lá. A gente pretende desenvolver um site do projeto, né? Mas esse canal do YouTube vai continuar existindo, vai continuar sendo atualizado. O canal do YouTube é youtube.com/projeto Com P maiúsculo e o E maiúsculo. Projeto Eu, P maiúsculo. A gente vai mostrar um vídeo na íntegra do Morandini, que ele até viria aqui, mas sem compromisso não pôde. A gente vai colocar aí para vocês assistirem e entenderem como é que fica o vídeo depois que a gente... Vocês estão passando online, não estão? A gente está transmitindo agora no canal onde vai estar as coisas. Acho que meu pai está vendo. Olha lá, meu pai. Ele não prometeu, não sei se... aos professores que apoiaram, acreditaram, incentivaram e ajudaram a nossa ideia, e aos colegas pelos 2 anos de convivência, aos nossos pais, a mãe do Jurandir, a tia dele, a mãe que estão aí, meu pai, que eu espero que ele esteja me vendo, eu falei para ele me assistir, e aos professores pela paciência, e é isso, obrigada. Estética da capa do vídeo, tudo tem uma estética bem apurada, bem cuidada e totalmente de acordo com o que vocês propuseram. Também foi recorrente a questão de, poxa, podiam ter ilustrado mais o trabalho dos profissionais. Embora a gente saiba que houve assim, dificuldade. Algumas pessoas não mandaram material, não me incluindo. Na verdade a gente ficou de produzir isso, mas como eu sabia que o meu não ia passar hoje, então a gente não teve tanta coisa. E faltou, mas eu acho que assim, também, né, por vocês terem exibido o Morandini, e o Morandini eu acho que tinha mais insetos, a gente achou que era esse padrão que vocês queriam dar para todos. Simplesmente não foi possível por N motivos. Então a gente avaliou mais ou menos com isso em mente, né? E o ritmo da edição poderia ter sido, pelo CD, se a gente assistir 4 seguidos, é um pouco longo, né? Fica um pouco longo. Acho que vocês
viram isso depois do produto final, perceberam isso. A gente sabe que o grupo tem capacidade de acelerar esse ritmo, de melhorar o ritmo da edição. Então, não foram aspectos que apagaram a luz que se projetou no trabalho. O que o Bar falou, o que o Bar falou, a gente entendeu, né? Ele é um cara que só pensa em grana, mas assim... a gente acha que dá para unir o útil ao agradável. Dá para vocês trabalharem, se o público for mesmo o público de escolas e tal, de repente fazer um projeto de verba estatal para bancar os custos de produção. Claro que vocês têm material para produzir, mas até quando vocês vão usar o material de vocês para produzir sem retorno nenhum financeiro? Uma hora você vai, de repente, não poder produzir porque você pegou um trabalho para um cliente e você tem que comer, né? Então a gente entendeu, claro. Então talvez a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual possam subsidiar a produção desse projeto para que as escolas tenham esse material para consultar. Então isso eu acho que é isso, né? É um projeto que é necessário para quem quer entender como é que se cria, não sabe se está no caminho certo. Cada um tem seu método, tem gente que cria, né, no Marcão no banheiro, tem gente que cria aqui no bar consultando o extrato, e assim, tem vários, acho que é legal a gente saber. Tem algumas pessoas que criam na balada. Na balada, exatamente. E assim, é legal a gente saber que o que a gente faz não está errado. Porque não é uma fórmula, né? E talvez a nossa fórmula não sirva para outros, né? Então é legal saber que a gente não é um ET, que a gente está num processo que várias pessoas passam por ele. Então acho que... Faltou alguma coisa? Não. É isso.